pessoal, tudo bom? Eu sou Ula Braga, psicóloga e nutricionista, faço parte do INUPSIS, Instituto de Nutrição, Psicologia e Psiquiatria. Somos um grupo formado por 5 profissionais que há mais de 10 anos trabalhamos com os transtornos alimentares e obesidade, tá? Estou aqui com o Davi Martins, psiquiatra, que estará aqui também hoje no nosso primeiro podcast, falando um bocadinho com vocês. Raquel Barsi, psicóloga. Letícia Melo, nutricionista, e Ana Paula Queiroz, nutricionista também. Cada um vai falar um pouquinho de si, daquilo que vem falar aqui, e hoje a gente quer trazer um pouquinho sobre os desafios que a equipe interdisciplinar tem no trabalho com este público. E aí, gente? Como é que é para vocês? Como é que é para cada um? Para os psicólogos, para o nutricionista e para o psiquiatra. Vamos lá, Martins, começa por ti. Bendito sois entre nós. Olha aí. Atender os transtornos alimentares é sinônimo de interdisciplinaridade. Então, assim, eu acho que daí a gente já tira a complexidade desses quadros, porque seria até imprudente você atender um paciente com transtorno alimentar isoladamente, devido ao tamanho da esfera em que isso percorre toda a vida da pessoa e da família, toda a dinâmica familiar. Então, a gente precisa, acho que o maior desafio, primeiro, lógico, entender, conseguir se colocar, entender o que está passando ali com o paciente, com aquela dinâmica familiar, e conseguir ter um bom diálogo com todos da equipe interdisciplinar, multidisciplinar, manter esse diálogo, fazer reuniões, conseguir com que essa equipe fale a mesma língua. Um dos maiores desafios que tem nos transtornos alimentares também é que esses pacientes, eles têm uma ambivalência muito grande na questão do tratamento. Por exemplo, se a gente pegar um paciente com anorexia nervosa, a gente diz que ela é um transtorno egossintônico. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estou deprimido, e eu me conheço antes, então, assim, o paciente chega vezes, eu não estou querendo mais sair, eu não vejo mais graça nas coisas, meu sono está ruim, as pessoas estão dizendo que eu mudei, e ela percebe que ela não está legal. Nos transtornos alimentares, principalmente na anorexia nervosa, alguns pacientes trazem isso como um estilo de vida, Então, um paciente anoréxico que muitas vezes está correndo risco de vida, pela magreza, pelos comportamentos, ela acha que aquilo ali é um estilo de vida, que ela passou a vida toda lutando para emagrecer e sendo estimulada a emagrecer pela sociedade, pela família, e agora que ela está conseguindo, as pessoas estão dizendo que ela está doente. E o maior medo dela qual é? É ganhar peso. Então, ela associa o tratamento a ganhar peso. Então, é muito difícil você dialogar, você querer tratar uma pessoa que não quer ser tratada, uma pessoa que tem medo de ser tratada, porque na cabeça dela, ser tratada é sinônimo de ganhar peso, que é um dos grandes medos que essa pessoa tem. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. E como eu falei, isso tem que estar alinhado a expectativa do profissional com o paciente, a expectativa do profissional com os familiares, a expectativa do profissional com o outro profissional, porque se eu estou dizendo uma coisa, a nutricionista está dizendo outra, que, por exemplo, essa paciente precisa perder massa gorda, e ganhar massa magra, e vai passar uma dieta para essa paciente, a gente provavelmente vai discutir depois aqui, A dieta, na grande maioria das vezes, as dietas restritivas de qualquer forma para esses pacientes com transtornos alimentares, ela é extremamente danosa para o tratamento, para a vida. Então tem que existir esse alinhamento. Assim como eu escuto também, provavelmente a Letícia vai falar, a Ana Paula vai falar, que muitas vezes nas sugestões de mudança na questão da alimentação, da nutrição, os familiares têm resistência também de aplicar algumas mudanças, seja porque esses próprios familiares muitas vezes têm dificuldades com a sua própria imagem corporal, sejam porque têm dificuldade em lidar com aquele familiar
Então, a gente tem que entender toda essa dinâmica, a gente tem que entender toda essa rede para a gente poder falar numa língua só de forma coerente, né? Para avançar juntos nesse tratamento. E aí você traz várias coisas ricas, né? Você traz o alinhamento, que aí traz inclusive a semântica, né? Como falar para não assustar todos. Você traz mudança de um padrão inteiro, não só do paciente que está trazendo, né, aquele sintoma ou aquela problemática naquele momento. Você traz identificação com padrão de vida, que deixa de ser sintoma e passa a ser, conflui de uma forma geral aí, né? É bem mais complexo e mais profundo, e a gente precisa entender que vai mais a fundo, né? Como é que é aí para... E ainda tem toda a expectativa da família, né? Assim, que pronto, finalmente encontramos uma equipe que vai tratar, que vai resolver o problema, e às vezes não consegue colaborar por uma dificuldade mesmo, porque não sabe, e aí atrapalha. Vem às vezes uma família extremamente se sentindo culpada, né? Que eu tô fazendo de errado, e aí faz a piorar a situação, né? Então, assim, tem famílias que, sim, apoiam e que vêm, né? Mas outras vêm com essa expectativa muito exagerada e querendo que seja tudo muito rápido, assim, não só para anorexia, mas, por exemplo, o paciente com TCA, e aí fica naquela coisa que tem que reduzir o peso, né, e como assim foi autorizado lá que a nutricionista podia comer doce, né, então, assim, vem essa questão da expectativa é muito complicada. E uma outra coisa relacionada ao que o Davi estava falando também, essa questão da equipe, assim, às vezes a gente tem sorte, assim, né, de encontrar, graças a Deus, em Fortaleza, tu começa a ter muitas pessoas capacitadas para lidar, né, com algo tão complexo, mas a gente às vezes não vê pessoas, né, especializadas. Já tive casos assim de uma nutricionista chegar e dizer assim, Raquel, atender toda semana, não. Você conhece alguém? Ela me encaminhou e eu fiquei, meu Deus, como vai ser isso? Né? Era uma nutricionista esportiva. E aí ela mesma chegou e humildemente falou assim, eu não vou conseguir dar conta. Você conhece alguém? Foi ótimo, mas nem sempre isso vai acontecer. Né? E aí como você, assim, o de saber dialogar com a equipe, saber dialogar com os outros profissionais, não chegar e dizer, olha aí, como assim você passou tal remédio? Não, ouvir, entender o outro, saber, né, assim, isso precisa de uma sensibilidade muito grande, de uma maturidade muito grande, porque às vezes você vê que o outro não tá fazendo coisa legal, né, mas você precisa se costurar ali para ele entender, né, e assim, ter esse diálogo realmente. É um diálogo, porque você não pode ir além, né? Inclusive falar de ética, aqui, se a gente for para esse lugar, né? Você não pode ir além daquilo que é do outro, mas você não pode deixar de olhar para aquele que é o principal, que está ali, que é o seu paciente, que é a maior ética que a gente precisa olhar e ter, né? Eu tive caso, assim, agora recente, né, do paciente com endocrinologista, e aí o aluno chegou para mim e falou, Raquel, mas o endócrino diz para o paciente que todas aquelas medicações psiquiátricas tinham passado interagem entre si, vai atrapalhar no tratamento. Eu disse, eu concordo com você, mas vamos ouvir o endocrinologista. Assim, na hora que ele me falou, eu disse, poxa, realmente isso, né, assim, o psiquiatra vê há 6 meses esse paciente, há 1 ano, ele está vendo a primeira vez e já vai questionar, mas antes de chegar lá e questionar, é entender como foi, entender o que é que realmente foi dito para aquele paciente, porque a gente está com a fala dele, né, e aí ele pode às vezes colocar um profissional com tudo. Então, esse saber costurar, acho que é bem desafiador, mas com a experiência, com a prática, você vai tentando, né, uns pouquinhos. E dentro da nutrição, como é que é, Paula? Como é que é, Letícia? Como é que vocês São vários desafios, né, Letícia? Eu costumo dizer que nós, né, da equipe de atenção aos transtornos alimentares, somos quem mais sofremos com os desafios. São vários desafios. O primeiro, inicialmente, é a nossa formação. Né? Não somos, por essência, profissionais de saúde mental. Atuamos, atendemos, somos necessários, mas não somos, por essência, por formação. Né? Então, a nossa formação acadêmica não dá base para o atendimento aos transtornos psiquiátricos. As características, aos comportamentos, né, os transtornos alimentares, as comorbidades, né? Então, são vários desafios a gente se deparar, a forma de atender, atuar, e para isso a gente tem que se transformar, né? Ressignificar o ato de comer, ressignificar a forma de comer, o que é que a comida representa. Então, é toda uma mudança, é toda uma transformação, né, que a gente precisa, né, fazer realmente para conseguir atender esse paciente. Transformação a ponto
da gente se transformar num terapeuta nutricional. Uhum. Não é um título formal, terapeuta nutricional, mas representa muito bem a atuação do nutricionista, não só que atende transtorno alimentar, né? Terapeuta nutricional, a forma de atender também é possível para outras pessoas que precisam melhorar a relação com a comida. Mas para atender transtorno alimentar, é preciso essa transformação a se tornar um terapeuta nutricional. Várias características que vão desde perfil mesmo, personalidade mesmo, mas características essas, reduzir o furor purante, bem presente E principalmente na área da saúde, bem presente. O paciente chega, abriu ali a porta do consultório, você já quer resolver a vida toda, quer mudar a alimentação. Como assim? Né? Tá restringindo, tá tendo compulsão? Vamos botar aqui uma dieta, né? Vai resolver? Identificar os comportamentos disfuncionais, né? Identificar e traçar ali estratégias, uma dieta vai resolver? Não vai, né? Não vai. Então, essa transformação, essa coisa mesmo, esse molde, né, se transformar realmente em terapeuta nutricional é um diferencial, assim, é uma dificuldade, um desafio muito grande. Ressignificar o ato de comer, a forma de se comunicar, né, toda essa habilidade de comunicação é importante, que isso daí é todo um ajuste, é toda uma sensibilidade, exige experiência, exige muito estudo para isso, muito contato com os outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, supervisões. Então, demanda é necessário, mas demanda realmente muito do profissional. Um desejo muito grande, realmente uma identificação pelo formato de atendimento, porque é desafio por cima de desafio inicialmente. Então, exige, sim, o buscar além, né? Além do que a universidade oferece, né? Buscar cursos, graduação, pós-graduação, supervisão. E aí, quando eu falo inicialmente, que nós não somos, por essência, profissional de saúde mental, podem algumas pessoas pensar, mas como assim, como é que vai atender? Então, se a formação, né, não dá base, se a formação acadêmica não dá base, nós somos necessários. Se você tratar de um transtorno alimentar, né, onde a relação com a comida está disfuncional, onde a questão central é a relação disfuncional com a comida, né, e nós, enquanto nutricionistas, precisamos, sim, somos necessários, porém, não com a visão, né, de prescrição, com a visão de prescrição dietética, porque a gente sabe que a dieta é contraindicada para transtorno alimentar. Então, como fazer? Né? O que fazer e como fazer? Um terapeuta nutricional com as técnicas e estratégias adequadas, né? Ele vai conseguir identificar, e como o Davi muito bem falou, né? Esse contato com a equipe, né? Alinhar o discurso, né? Porque senão são 3 profissionais que estão atendendo aquele paciente com o mesmo objetivo. Remissão dos sintomas, melhora, né? Da relação com a comida, com o corpo. Se eles não estão com a linguagem alinhada, tá tudo por água abaixo. E principalmente também com a família. Né? A família se sente muito mais amparada, acolhida, porque são 3 profissionais no mínimo, né? 3 profissionais de forma bem alinhada, né? Exato. Né? A gente está falando dessa trinca mínima, né? Que é o psiquiatra, o nutricionista, o psicólogo, mas é extremamente comum você ter outros profissionais que fazem parte daquela equipe de um paciente, um endocrinologista, um pediatra, né? Por exemplo. Então, eu estou com um paciente agora com anorexia, que a pediatra tem conduzido, né, de uma forma legal e conversado com a equipe, né, avaliar a questão clínica de necessidade ou não de internação. E aí, quando a gente encontra essas pessoas que a gente consegue dialogar, é muito bom. Mas o que eu ia falar, assim, do ponto de vista da psiquiatria, que eu achei interessante, a gente trabalha, como a Aula falou, há mais de 10 anos, né, com transtornos alimentares. E na minha cabeça de psiquiatra, né, de médico, psiquiatra, para mim, eu tinha plena convicção de que os nutricionistas saíam da faculdade com um amplo conhecimento sobre os transtornos alimentares. Né? Na minha concepção, então, na minha concepção, vocês eram exaustivamente treinadas para anorexia, para bulimia, para compulsão alimentar. Já que se trata. E nesses 10 anos que nós trabalhamos juntos, né, 2 coisas me chamaram muito a atenção. Várias, né, mas desse ponto de vista. Essa questão de que realmente isso vem mudando ao longo desses 10 anos, mas praticamente pelo que vocês falavam, não existia nada de transtorno alimentar, né, ao longo da grade curricular, da graduação. E o outro, né, num trabalho, num serviço que a gente atua, que rodam
de forma optativa, né? Eles não fazem parte do currículo Sim. obrigatório dos nutricionistas. Toda vida que a gente termina um ciclo, né, que a gente faz aquele feedback de perguntar como é que foi a experiência no serviço de transtornos alimentares, né? Com o relato das nutricionistas, das estudantes de nutrição, o quanto isso mudou a vida delas, né? Mudou a forma delas atuarem como nutricionista, a forma delas verem o paciente. Muitas muda a trajetória de vida da carreira delas, né? São pessoas, exatamente, que às vezes eu já escutei que estava desacreditada da nutrição. Sim. E que se encontrou dentro da nutrição comportamental, dessa parte do comportamento alimentar. Pessoas que mesmo que não enveredem especificamente para esse lado, mas é diferente, a gente que tem contato com vários nutricionistas, quando aquela nutricionista tem o mínimo de conhecimento sobre o comportamento alimentar, sobre, inclusive, os danos que pode causar no atendimento, se ela não tiver um conhecimento básico, Não adianta né, qualquer tratamento. sobre isso. E esse é um ponto muito importante, né? Porque que a gente mais preza, né, nos nossos cursos, nos Isso. nossos workshops, é justamente esse olhar do profissional para o transtorno alimentar. Mesmo que ele não vá atender transtorno Isso. alimentar, ele precisa ter esse olhar. Diferente do que você imaginava, né? Na nutrição a gente não tem. São poucas as faculdades que têm essa parte dos transtornos alimentares de uma forma muito rápida, né? Dentro ali da nutrição e psicologia, da cadeira de nutrição e psicologia. Então, infelizmente, muitos profissionais, principalmente nutricionistas, né? Que não têm esse olhar na psicologia, vocês já vão ter na psiquiatria, acabam muitas vezes prejudicando sem nem mesmo saberem que estão prejudicando, porque não tem um mínimo de conhecimento sobre os transtornos alimentares. E é muito bacana, como a Raquel trouxe, né? Quando você pega um nutricionista que, não sei, não consigo atender nessa abordagem, né? Eu acho que esse é um dos desafios, sim, né? Acho que um dos outros desafios também, nessa questão da equipe que você trouxe, da comunicação, né, entre as equipes, porque a gente vê na nossa prática clínica como é desafiador, e infelizmente hoje, né, na medicina, na nutrição, na psicologia, todo mundo quer saber de tudo, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. E os próprios pacientes já chegam nos nossos consultórios querendo uma solução, uma resolução dos problemas, né? Então, dentro da nutrição em especial, eu sempre levo nas minhas supervisões, né, sempre nas discussões, que um dos desafios que eu enfrento, mesmo trabalhando há mais de 10 anos com transtorno alimentar, é falar para o meu paciente como é a abordagem, conversar com outros profissionais, como essa abordagem nutricional é diferenciada e como é necessário a gente estar alinhado para esse paciente ter um bom prognóstico. Letícia, o Davi falou aqui um pouquinho que o ampliar da consciência para olhar para o outro, né, sair daquela caixinha de prescritor, né, porque eu acho que, e assim, dentro da minha experiência, né, na psiquiatria, a gente da saúde mental, que já vê aquilo, tem uma mudança menor quando vai atender os transtornos alimentares. Meio que óbvio pra gente, mas para vocês não, é um rebuliço, é um mudar completamente, tanto o olhar, inclusive como a atuação, né? E a Ana Paula trouxe, é o fazer, é o como, é o 360 no movimento inteiro e tal. Então traz aí, assim, o que é esse movimento todo, o que é, já que ele não trabalha com dieta, já que ele não criou a consciência para esse olhar pro outro, já que, como eu gosto de brincar, né, comprou um colchão inflável, encheu e ele não cabe mais na caixa, e bota esse colchão agora aonde, mulher? Fala o que com isso? Como é que faz, então? Aquela pergunta que sempre se repete dentro das nossas caixinhas. E se eu não trabalho com dieta, eu trabalho com o quê? Eu faço o quê? A gente trabalha, né, antes de tudo eu gosto de falar que a gente trabalha com escuta, né, que é uma coisa que é muito difícil hoje, você ouvir o seu paciente, não tá ali para solucionar, mas para ouvi-lo, para entendê-lo, para ver a sua individualidade, né. Isso já é uma habilidade que a gente precisa, sim, treinar e trabalhar para, né, é uma habilidade que a gente pode desenvolver treinando, né, e a gente trabalha com várias ferramentas já validadas dentro da psicologia, né, e outras áreas, como a terapia cognitivo-comportamental, voltada para o tratamento dos transtornos alimentares. E é importante falar que nós não fazemos psicoterapia. Sim. Nós não vamos além do que a gente, né, pode. A gente vai trabalhar a parte de corpo e comida, né? A gente vai trabalhar, então, com encontros próximos ao paciente de forma semanal ou quinzenal, trabalhando com metas possíveis, né, dentro da realidade deles, trabalhando com entrevista motivacional, com questionamento socrático, várias ferramentas, né, que durante até os nossos cursos a gente traz
amplia esse olhar, né, para os outros profissionais da saúde. Acho da Letícia, né, e uma coisa que a Ula falou, de que os psiquiatras, os psicólogos já teriam uma facilidade, né, e os nutricionistas precisam passar por esse rebuliço maior. Isso é verdade, mas alguns estudos mostram, por exemplo, que pacientes com bulimia nervosa, eles passam, em média, mais de 10 anos para receberem um diagnóstico, né? Existe um ditadozinho que a gente diz, né, assim, na medicina, né, você só diagnostica o que você conhece, né? Então, você tem que estar treinado para poder ver pistas daquilo que o paciente vai levar. Porque, como eu falei anteriormente, na anorexia, o paciente muitas vezes tem medo, não quer ser tratado, né? Mas na anorexia, o que acontece? Em geral, visualmente, aquele paciente está chamando a atenção das pessoas. Ele está emagrecido, ele está fraco, ele está tonto, né? O cabelo está caindo. Então, as pessoas ao redor olham para aquela pessoa e dizem, poxa, essa pessoa não está bem, mesmo que ela esteja dizendo que está bem. Se a gente pensar categoricamente, que não funciona tão assim, mas de forma didática, para a gente falar, fica mais fácil. Você pensar num paciente com bulimia nervosa, que muitas vezes tem um peso dito saudável dentro do IMC, aceitado pela sociedade, essa paciente, ela muitas vezes tem vergonha de falar, né, para o psicólogo, para o nutricionista, para o psiquiatra. Então, todos têm que conhecer alguns sintomas, né, algumas características para despertar, para poder perguntar, porque senão passa despercebido. A maioria desses pacientes, e aí é um outro gancho que eu ia pegar da Letícia, né, quando você pergunta, se você abre a caixa ali e não vai passar uma dieta, o que é que você vai fazer então? Né? E aí é interessante, porque normalmente eu faço a pergunta ao contrário para o paciente. Acho que a gente, né, que a gente já se conhece, chega um paciente para você que está lutando, né, contra a obesidade 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Eu estou a vida toda, desde pequeno que eu me entendo por gente. Eu sou gordinha, eu faço dieta, minha mãe me leva no vigilante do peso, minha mãe me leva na endocrinologista, minha mãe me leva na nutricionista, né? Já fiz a dieta dos pontos, já fiz a dieta da sopa. E aí, aquele paciente está na sua frente, né? E você diz assim, tá, vamos supor que você está há 20 anos, que você fez dietas, os estudos também mostram que esses pacientes já perderam peso, já ganharam peso a vida toda, então perde 10 quilos, ganha 15 quilos. Se você for para outro profissional que vai fazer a mesma coisa de que todos os profissionais ao longo de 20 anos fizeram, por que você vai ser, eu brinco, bonitão das tapioca, que você vai ser diferente? Conseguir, né? Qual é o pensamento mágico que aparece aí, que agora vai dar certo. Ou seja, então, existe alguma coisa que não está tão clara ali na frente que precisa ser abordada. E normalmente são a questão dos transtornos alimentares. Eu falei da anorexia, falei da bulimia. No transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, né, que é associado à obesidade, esses pacientes também, como eu falei, fazem dieta desde jovem, né? Eu brinco, mas é verdade, né, que quando eu vou fazer a anamnese do paciente, a entrevista com ele, ele me conta a vida dele muitas vezes baseada no peso, né? Não, doutor, naquele ano que eu me formei, naquele ano que eu me formei, eu estava pesando não sei quantos quilos. Aí depois que eu me formei, eu ganhei não sei quantos quilos. Aí eu emagreci para o meu casamento. Aí depois do casamento, eu coisei. Na época do colégio e tal, eu pesava tanto, eu me achava gordo, mas hoje eu vejo que eu estava magro. Então, a linha de vida dele do pouco do peso onde ele vive, como aquilo é corporificado. E esse, gente, já estou deixando aí os spoilers para os próximos podcasts, tá? Então, é você trazer para a mesa, trazer para a tona, né, ali no atendimento, tudo isso. O que você trouxe é importante, porque assim, e aí entraram aqui a colega de profissão e colega de abordagem, né? Que é a gestalterapia, que a gente tem a vivência de consciência, né? A realidade para uma consciência, e é justamente isso. Se eu tenho esse olhar dessa caixinha, se eu tenho essa vivência de consciência, é claro que eu vou ter uma sensibilidade para olhar, e sim, isso vai ficar
é mais figural para mim, naquele momento de observação e naquele momento de cuidado. Mesmo que eu não queira trabalhar com isso, mesmo que eu não queira ser um especialista. Mesmo que eu veja para esse encaminhamento que eu tenha a delicadeza e o cuidado e a humildade de conhecer para encaminhar em prol do paciente, né? E isso é uma coisa muito importante nesse contexto, né? Quando a gente falar, vamos ver também isso, assim, não precisa ser nenhum profissional que está falando aqui para, né, todos que quiserem vão nos escutar, nem que irão atender ou não transtornos alimentares, mas justamente sobre isso, essa sensibilidade, esse cuidado, essa escuta ativa, esse cuidado mesmo, pode ser qualquer especialidade ali, médico, pode ser qualquer profissional da área da saúde, mas abrir o consultório, esse cuidado, esse olhar, o tom de voz, a postura, o olhar ali, olho no olho, né? Não pode não ter nem perguntado sobre a alimentação, mas vai sentir à vontade, acolhido, né? E talvez no pedido de socorro pode falar, olha, eu faço isso, como já aconteceu, como, não só por identificar, por exemplo, dentista, né? Só, não foi nem tanto identificar, mas sentiu também, perceber, sentir acolhido, os profissionais fonoaudiólogos, fisioterapeuta, outros médicos também, né? Por esse olhar atento, curioso, né? Escutar para ouvir, não para responder, né? Pelo sujeito. Escutar para ouvir, vamos ouvir. A gente não tem mais paciência disso. Escutar para ouvir, não E para a questão responder. de normalização que tem em relação ao peso, né? Então, como os profissionais estão preparados para responder, e como o peso é colocado hoje como eu preciso perder peso e você é responsável, eu estou aqui porque eu já fiz de tudo, então é a minha última, né? Meu desejo de tentativa. Vai lá pro foco no peso, vai lá para a prescrição medicamentosa, vai lá sem ampliar, né? Os pacientes, eles trazem esse histórico. O que é que aconteceu nessa época? Como foi para ti nessa época? Até porque os nossos pacientes, eles chegam muito com a idealização de um peso que eles já tiveram. E quando a gente vai para a época e pergunta, como era para ti ter esse peso? Tu gostava do teu corpo? Eu não sei porquê, Letícia, mas quando eu olho as fotos, eu não gostava. Então, será que essa insatisfação tá no peso? E às vezes até hoje gostaria de ter aquele corpo. Mas o que estava passando naquela época? Que vivência existencial aconteceu naquela época? Que dramas estava vivendo naquela época? Separação, perda, sei lá o que era. Que estava acontecendo naquela época que levou aquele corpo sofrido, doído, maltratado, não é verdade? Exatamente. Então, assim, tem muitas coisas que vão para além daquele peso em si, A né, gente não gente? está preparado para... Assim, eu como nutricionista não vou ampliar, né? Mas assim, pelo menos... Eticamente não dá. Mas como é? Então já acende uma luzinha ali e o paciente vai conseguir levar, né? Mas uma coisa que a gente fala muito, né, nas nossas conversas, nos nossos debates dos pacientes, eu e a Raula, né, que ela traz muito assim, que eu levo e ela diz, mas na psicologia também está acontecendo. Essa dificuldade do contato, né? Dos pacientes entrarem em contato, das coisas, dos pacientes de nós, que a gente está no mundo que é o tempo todo correndo e ninguém mais quer ter contato e todo mundo na internet, na era digital. Então, é um pouco desafiador também para os pacientes e para nós, profissionais, se a gente não tiver esse olhar para a gente, essa sensibilidade. Deixa eu pegar um gancho só em relação a essa coisa que tu falou da sociedade que aplaude, né, de uma sociedade que cobra ali em relação à beleza, sobre os desafios, né, assim, a gente tem também muita questão da mídia, né, assim, a gente estava falando sobre os desafios em atender pacientes com transtornos alimentares. Antigamente, quando eu falo mídia, era muito aquela coisa de propaganda, né, que reforçava esse padrão de beleza. Hoje tem um pouco menos, né, ainda tem mais menos, mas as redes sociais, né, então, tanto para contribuir para a inclusão de transtornos alimentares, mas também quando o paciente já tem um transtorno alimentar, né, às vezes ele é aplaudido, mesmo com a gente vendo, todo mundo vendo que ele está adoecido, ou eles entram em grupos, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, né, assim, uma coisa meio em tese obscura, que ninguém fala, se você vê lá no Instagram você pode denunciar, mas que de fato a gente lá nos bastidores, o paciente às vezes tem coragem de revelar pra gente, isso é um desafio, assim, você até sugere, pede para ele sair, né, mas assim, isso pode ser bem adoecedor também. Mas aí me veio outra coisa que eu acho ainda mais importante, né, Raquel, da gente trazer aqui para a mesa, para discutir, porque a gente está falando dos transtornos alimentares, né? A gente está falando de um paciente com diagnóstico de anorexia, de um paciente com bulimia, de um paciente com compulsão alimentar. Mas essa questão da sociedade, né, da mídia, o que chama mais atenção, e que muitas vezes a gente vê com frequência ainda maior nos consultórios, né, principalmente, acredito, da psicologia e da nutrição, é a questão que a gente chama de comer transtornado, né? Então, muitas vezes a pessoa ela não tem um diagnóstico de anorexia, um diagnóstico de bulimia, um diagnóstico de compulsão alimentar. Mas quão comum é, né, e aí que todo mundo parasse para pensar nas rodas de amigos, nas rodas de família, o quão se fala dessa questão do peso, da imagem corporal, né, de
de que você precisa emagrecer, né? Os elogios. Eu brinco que eu não conheço nenhuma pessoa, homem, mulher, que não queira perder pelo menos 3 quilos, né? E isso, o limite do conhecimento do profissional, ele saber como chegar e aonde chegar para não se frustrar, né? Então, vários estudantes que a gente acompanha, né, ao longo dessa trajetória, que tem, como a Paula falou, esse furor por antes, e que se frustram, e a gente sabe, existe um limite ali, né? Transtorno alimentar, você tem que trabalhar o seu limiar de frustração Eu e posso ir alta além? tolerância à frustração. Sim. Que se frustre, meu amor, e vá pra terapia, porque o tamanho da sua expectativa é o tamanho da frustração. Eu acho que o problema não é nem a expectativa, é lidar com a frustração. Exato. Cuida, bebê, você não é Que é por isso a importância da gente gente fazer terapia, supervisão, cursos com profissionais mais especializados, né? Esse é o nosso propósito enquanto Inupsis. Por que a gente criou o Inupsis? Para ampliar, para difundir os conhecimentos. A nossa frustração enquanto profissionais, né, da saúde, atendendo transtorno alimentar, quando a gente encaminha para um profissional, Sim. quando a gente recebe o encaminhamento e não consegue falar a mesma língua e percebe que esse profissional precisa ir além, mas que é difícil, como a gente conversou no início, porque tem a questão ética e é difícil, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: busquem mais sobre o tema, independente de vocês se especializarem ou não. Os transtornos alimentares estão em alta, a obesidade também. E coloquem nos questionários de vocês, na anamnese, perguntas específicas. Podemos ajudá-los, inclusive, manda um direct lá no nosso Instagram, que a gente pode estar te ajudando também, né, a colocar essas perguntas mais específicas. buscar é ação, né? Sim. E a frustração é incômodo. Levanta, vai pra ação, aí move o ciclo, né? Vai, Aninha. Sim, realmente buscar equipes, buscar profissionais, buscar cursos, né? Assim como o Inupsis, eu citei sobre supervisão, o quanto é importante, né? Muitos nutricionistas desconhecem, porque não é prática mesmo dos nutricionistas, mas quem atende transtornos alimentares é fundamental. Ter esse olhar de um outro profissional, seja um outro nutricionista mais experiente, seja um psicólogo também, o quanto dá mais segurança. Principalmente, claro, para quem está iniciando, mas não só, né? Mas o como é importante. E o recado também para profissionais, para nutricionistas que não atendem transtornos alimentares, né? Repensar, né? Ter esse olhar atento, repensar as condutas, né? Porque podem ter posturas iatrogênicas, comportamentos, atitudes iatrogênicas para causar danos a esses pacientes. É delicado, né? Mas é necessário que seja repensado, né? O que é que está sendo dito, como está sendo dito, como a Raquel citou, as redes sociais, o quanto influencia, né? O que é que está sendo divulgado, postado, né? Você não sabe quem está do outro lado, né? Citando o que o Davi falou a respeito dos comentários, que isso é universal, né? A sociedade como um todo reforça cada vez mais a magreza, né? Por diversos motivos, ligados a status, o que é que aquela magreza representa, a felicidade, e faixas etárias cada vez menores que estão sendo afetadas, é o que deixa a gente mais, né, triste, preocupado, né? Realmente, porque e o sofrimento causado, né, o sofrimento causado por tudo isso. Então, repensar, né, o que é dito, como é que é dito, o que é reforçado. Não sabemos os bastidores de alguém que emagreceu. Quando você fala e reforça de que, que bacana que você emagreceu, você não sabe dos bastidores, né? A custa de quê, né, e do quê, pode ser até a custa da vida daquela pessoa ali também. Então, esse cuidado, essa atenção, né? Qualquer ajuda não ajuda. Eu vou terminar, né, digamos assim, com uma coisa que eu escutei essa semana de um aluno meu. Ele disse assim, estava terminando um ciclo lá no serviço de transtornos alimentares, e ele disse assim, é interessante porque eu atendi vários casos com transtornos alimentares, mas durante a minha residência, né, já tem 2 anos e meio de residência atendendo só psiquiatria em vários ambientes, né, no CAPS, em hospital, em ambulatório, eu nunca atendi um caso. Aí ele parou e pensou assim, eu nunca atendi ou eu nunca reconheci, porque não é possível que eu tenha atendido tantas pessoas ao longo dessa trajetória e nenhuma delas tivesse transtorno alimentar, né? Então, o recado que eu quero deixar aqui para nutricionista, para psicólogo, para endocrinologista, para psiquiatra, para qualquer profissional de saúde que atenda, se você acha que você não atende, ou que você nunca atendeu um paciente com transtorno alimentar, provavelmente você não está sabendo reconhecer que aquilo ali existe. Perfeito, perfeito.
Pois é. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a nossa inauguração do podcast. Nos aguarde, teremos mais e mais e mais, assim como cursos, e estaremos sempre por aqui. Como a Ula falou, esse é o nosso episódio inaugural. A gente também está aprendendo com esse formato e a gente quer que vocês tragam sugestões, né, para os próximos podcasts, o que vocês queiram que debater, que gire em torno desse assunto, para a gente poder ir formulando e dialogando. Acho que esse formato é um formato de diálogo, de conversa. Então, quanto mais vocês trouxerem, mais a gente consegue fazer essa interação.